Então, para começar a aula de hoje, né, hoje eu vou falar sobre aí o Teorema de L'Hopital. Primeiro aí, apresentar para vocês quem é o senhor Marquês de L'Hopital. Vou colocar o nome dele aqui. Marquês de L'Hopital. Marquês, opa. De L'Hopital. Tá, o Marquês de L'Hopital, ele é de 1661 até 1704. A curiosidade matemática, ele não era matemático de carreira, né? Mas pelo que eu vi nas minhas referências, a história dele aí, qual a contribuição dele importante para a matemática foi propriamente esse teorema, né, que facilita na conta de limites com indeterminação usando derivada. Mas ele aprendeu, né, o cálculo através do Johann Bernoulli, né, que parece que foi um acordo entre eles, não sei qual era o motivo do acordo, mas uma parte desses acordos era que o Johann Bernoulli ministraria cálculo para o L'Hopital, para aprender como que era cálculo, né, toda essa ciência aí que estava surgindo na época. E também a contribuição também importante na matemática, ele foi o primeiro, né, que publicou um livro de cálculo. Qual o livro de cálculo? Cálculo. O ano é em 1696. Então, ele pegou as notas de aula que ele tinha com Johann Bernoulli, né? Acho que juntou tudo e mais com o resultado novo que ele tinha descoberto através de derivadas para ajudar a calcular limites com indeterminações. Óbvio que não é todo tipo de indeterminação, eu vou explicar para vocês qual que é. E essas, essas indeterminações específicas, né, que não é todo tipo de indeterminação que funciona a regra de L'Hopital. E também parece que ele só ficou focalizado nisso. Eu tentei procurar algumas notas a mais de história, que eu não achei muita coisa não nos livros que eu tenho, né? Assim, que informa o que L'Hopital fez além disso, né? Além desse teorema, o que ele contribuiu mais. Mas parece que as contribuições mais fortes foram essas. E o teorema dele, vou apresentar aqui, recebe seu nome. Vou colocar, né, na forma enunciada aqui de um modelo mais geral, teorema de L'Hopital. As condições iniciais são aí, seja aí o intervalo aberto, aberto, um ponto A aí que pertence a esse intervalo, né, e duas funções diferenciáveis, né, no intervalo I menos o A. Aqui vamos supor, né, que a função g é diferente de zero nesse intervalo. Menos o i, que eu não, na hora de calcular o limite, você não vai calcular o limite no ponto, né? Aí aqui a situação pode ser duas, que vale para a regra de L'Hopital. A primeira situação, né, além disso, né, o limite da função quando x vai para a, de f de x igual limite quando x vai para g de x é igual a zero, ou vai para do módulo do f de x, o limite quando x vai para a do módulo de g de x. Vou colocar aqui mais infinito, né? O módulo das duas funções indo para o mais infinito quando x vai para a.
Né? Isso daqui pode ter situação, ó, o f pode ir para mais ou menos infinito, ou g mais ou menos infinito, independente. Se acaso, né, tem dessas condições, se o limite, quando x tende a da derivada dessas duas funções aí, da derivada de f no numerador pela derivada de g no denominador existir, então o limite, opa, apagou aqui, o limite quando x tende a do quociente da função f com g também é igual esse limite aí L, né? A ideia aqui também, né, vale ressaltar, né, o A pode ser, eu não considero como ponto, mas pode ser também limite vale para mais ou menos infinito, tá? O teorema de L'Hopital também. Então os limites aí coloca como A como fosse em ponto, mas também pode se considerar para mais ou menos infinito, também é válido. Né? Então o teorema de L'Hopital ele facilita através de derivadas, né, como calcular indeterminações 0 por 0 ou infinito sobre infinito. Aí o sinal do infinito não importa, pode ser mais ou menos, mas se for indeterminação infinito por infinito. Vou colocar alguns exemplos aqui, né, uns básicos e depois alguns que precisam de algumas técnicas mais elaboradas para conseguir usar o teorema de L'Hopital. Tá? O primeiro exemplo é calcular o seguinte limite. Limite quando x tende a zero, exponencial de x menos 1 dividido por 2x. Se você for olhar aqui nesse limite, né, se eu trocar o x por zero no numerador, exponencial de zero é 1, né, isso aqui, e menos 1 daria 0 no numerador, e no denominador, se eu trocar x por zero, vai ser 0. Então a indeterminação aqui é 0 sobre 0. Beleza. As funções exponencial de x menos 1 e 2x também são diferenciáveis. Aí, no caso, é diferenciável para todo o conjunto aí dos números reais. Até o zero, mas no intervalo, nesse caso aqui, não tem restrição. E também, se elas são diferenciáveis, consigo calcular, eu vou ver como que seria o limite da derivada, né, da função do numerador pela a derivada da função do denominador. Então, vamos ver aqui, o limite quando x tende a zero, exponencial de x menos 1, linha, né, por 2x, linha, é igual a quê? O limite quando x tende a zero, exponencial de x é exponencial de x, derivada de menos 1 é 0, e a derivada de 2x é 2. E aqui eu consigo calcular, né, o limite. Se eu colocar o x 0, exponencial de x é 1, né? No denominador é 2, então não vai ser 0. No denominador não tem um problema. Não é uma indeterminação. Então isso daqui é igual ao exponencial de 0 dividido por 2, que é igual a meio. Né? Aí a regra de L'Hopital garante, né, que o limite de x indo para 0, exponencial de x menos 1 dividido por 2x, é igual a meio. Tá? Isso daqui é uma forma simples de responder, né? O jeito de escrever a solução clara que se acabou usando a regra de L'Hopital, que onde que eu estou aplicando a regra de L'Hopital? Na hora que eu já calculo a derivada. Não preciso colocar, estou usando a regra de L'Hopital. Eu já sei, olha aqui, eu sei que você está usando a regra de L'Hopital de forma correta, porque a indeterminação é 0 por 0. Se fosse determinação 1 por 0, alguma outra coisa, não pode aplicar, porque não satisfaz as condições do teorema. Lasca aí o primeiro limite fundamental, né, também consegue mostrar, né, através da regra de L'Hopital. Fica mais fácil de demonstrar isso daí. Né? Óbvio que a demonstração também pode ser feita de outra forma sem usar L'Hopital. Né? Mas é bem mais elaborada. L'Hopital fica mais simples. Né? Aqui sabe que os dois, né, são diferenciáveis perto do zero, né? A função sin de x e a função x. Na hora que eu calculo a derivada de ambas, aqui vai ficar cosseno, seno vai ser cosseno de x e derivada de x é 1. E nesse caso não é indeterminação, cosseno de 0 é 1, é sobre 1, também vai ser igual a 1. Né? Isso daqui facilitaria para calcular também
provar, né, que o primeiro limite fundamental é 1. Um outro caso, o limite quando x tende a 0, seno de x menos x, exponencial de x mais exponencial de menos x menos 2. Vamos olhar esse caso aqui. Subir isso aqui. Tá, no numerador, se eu trocar x por 0, né, sendo de 0 é 0, menos 0, 0. No denominador, exponencial de 0 é 1, exponencial de menos 0 também é 1. Então, vou ter que 1 mais 1 é 2, com menos 2 vai ser 0. Então, a indeterminação nesse caso aqui é 0 por 0. As duas funções aí, numerador e denominador, são diferenciáveis. Então, vou aplicar a regra de L'Hopital para ver se eu consigo cair num limite que é fácil de calcular. Ou é possível de calcular. Então tá, posso também escrever dessa forma. Vou escrever aqui, ó, o próximo passo. Calcular a derivada de cada um, né? Menos x' dividido por exponencial de x mais exponencial menos x menos 2. Tá, deixa eu ver aqui, ficou borrado. Linha. Tá, a derivada do seno de x é cosseno. Vai ser cosseno de x. Derivada de menos x é menos 1. No denominador, a derivada de exponencial de x é exponencial de x. A derivada de exponencial elevado a menos x, o sinal de menos desce, aí fica menos exponencial de menos x. E derivada de menos 2 é 0. Aí, esse limite tem que ser igual ao limite de cosseno de x menos 1 dividido por exponencial de x menos exponencial elevado a menos x. Se eu trocar aqui, né, o x por 0, no numerador, cosseno de 0 é 1, menos 1 vai ser 0. E no denominador, exponencial de 0 é 1, menos exponencial de menos 0 também é 1, também vai ser 0. Então, tenho, novamente, uma indeterminação 0 por 0. Aí você para e pensa, eu posso aplicar mais uma vez L'Hopital? Pode, né? Então, vamos aplicar mais uma vez aí. No caso aqui, para vocês, quando forem fazendo a avaliação, né, se quiser escrever que estou fazendo a derivada, mas se você quiser o próximo passo já colocando a cálculo, qual que é a próxima derivada, né, não tem problema. Então, eu posso escrever isso aqui como limite quando x tende a 0. Que eu sei, derivada de cosseno de x é menos seno de x. Derivada de menos 1 é 0. Aí no denominador, derivada exponencial de x é exponencial de x. E a derivada de menos exponencial elevado a menos x vai ser mais exponencial elevado a menos x, porque o sinal de menos ele vai descer multiplicando, né? Aí multiplica com menos, fica mais, então vai virar mais exponencial de menos x. Aí aqui eu vou analisar, né? Quando eu trocar x por 0, no numerador seno de x com x igual a 0 é 0, e no denominador exponencial de 0 mais exponencial de 0 vai ser 2. Né? Então não tem uma indeterminação aqui. Então você tem que isso aqui é igual menos seno de 0, dividido por exponencial de 0, mais exponencial menos 0, que isso aqui é 0, 1 mais 1, que é igual a 0. Então, concluo que o limite quando x tende a 0, de seno de x menos x, né, dividido por exponencial de x mais exponencial de menos x menos 2, é igual a 0. Tá? Terceiro. Mas terceiro já foi. Esse aqui é o terceiro, é o quarto. Quarto exemplo. Opa, vermelho não. Calcular aqui limite quando x vai para mais infinito. Exponencial de x menos 1 dividido por x ao cubo mais 4x. No caso aqui, olhando esse limite, né, exponencial de x quando x vai para mais infinito, vai para mais infinito. Menos 1 não vai fazer diferença, então eu sei que a função no numerador é vai para mais infinito. No caso de x ao cubo mais 4x, né, polinômio, quando x vai para mais infinito, também a função polinomial vai para mais infinito. Nesse caso aqui, o x ao cubo mais 4x. Né? E aqui não tem constante negativa multiplicando nada, então está tudo indo para o mais infinito. Tá, as funções são diferenciáveis, né, números reais aí, então eu posso calcular esse limite aí, ver se a derivada do numerador
E o denominador vai cair no outro limite que eu consigo calcular. Vou fazer isso. Limite quando x tende a mais infinito. Né? A derivada exponencial de x menos 1 vai ficar exponencial de x. Dividido. Né? Derivada de x ao cubo mais 4x vai ficar 3x ao quadrado mais 4. Vou analisar esse limite aqui. Limite exponencial de x quando vai para o mais infinito, vai para o mais infinito. No denominador, 3x ao quadrado mais 4, quando x vai para o mais infinito, também está indo para o mais infinito. Ainda continua uma indeterminação infinito sobre infinito. Vou aplicar L'Hopital mais uma vez. Vai ficar limite quando x tende a mais infinito, exponencial de x, dividido, né, que a derivada exponencial de x é exponencial de x, dividido por derivada 3x ao quadrado mais 4, vai ficar 6x. Aqui, olho de novo, exponencial de x vai para o mais infinito e o denominador também está indo para o mais infinito. Mais uma indeterminação. Mas você olha que toda vez que eu estou calculando, né, derivado no denominador, está caindo uma potência do meu polinômio. Né? E você vai perceber que na próxima vez vai cair numa constante diferente de zero. E provavelmente o próximo vou conseguir calcular. Né? Porque isso quer concluir o quê? Né? Quando eu tenho uma situação, óbvio que no numerador não está mudando a derivada porque é do exponencial, mas o denominador você está vendo que é um polinômio, vai cair no grau até chegar um momento onde vai ficar numa constante, você pode ter certeza que você vai ter, no caso aqui, 2, 3 vezes, né, ou sei lá quantas vezes é o grau do polinômio, para ver que pode aplicar a regra de L'Hopital. Então, aqui, mais uma vez, aplicando, eu vou chegar que isso daqui vai ser igual ao limite, x vai para o mais infinito, exponencial de x dividido por 6. E nesse caso, o denominador é 6, não vai dar nenhuma indeterminação, e o limite de exponencial de x quando x vai para o mais infinito é mais infinito. Então, nesse caso aqui, você sabe que o limite vai para o mais infinito. Então, eu posso concluir também, né, que o limite de exponencial de x menos 1 dividido por x ao cubo mais 4x quando x vai para o mais infinito, também vai para o mais infinito. Né? Agora, o próximo exemplo que eu vou colocar não cai diretamente na indeterminação infinito por infinito ou zero por zero. Né? Uma multiplicação, nesse caso aqui, o próximo exemplo, é indeterminação com 0 vezes infinito. Né? O que eu devo fazer quando aparece nesse tipo de indeterminação? Né? Próximo exemplo aqui. Indeterminação. Indeterminação. 0 vezes infinito. Pode ser mais ou menos infinito. Não importa aí. Mas a técnica sempre vai acabar sendo a mesma. Tá, então um exemplo para entender qual método tem que ser feito quando aparece uma determinação 0 vezes infinito. Né? O limite aqui, nesse caso aqui, vai ajudar como que tem que ser feito. Limite quando x tende a 0 pela direita. Vou colocar aqui 0 à direita. De x elevado a r vezes ln de x. Né? O r aqui eu vou considerar positivo, para ter sentido. É o limite no x para 0 à direita por causa do ln de x, né? Então tem sentido calcular esse limite porque os valores de x estão definidos na função ln de x. E nesse caso aqui é a indeterminação 0 vezes menos infinito. Né? Quando for olhar aqui, o x elevado a r quando x vai para 0 à direita é 0. Né? E o ln quando vai para 0 pela direita é menos infinito. Tá? Então, eu não posso aplicar L'Hopital direto. Por quê? Né? Nesse caso aqui não é uma fração, aqui é uma multiplicação. Mas eu posso fazer uma jogada algébrica, né, que eu transformo ela numa fração que cai, no caso, que dá para aplicar o teorema de L'Hopital. Como que eu faço isso? No caso do zero, aqui, é mais fácil de fazer. Você tem aí x elevado a r, né, você pode escrever ela, né, no denominador 1 sobre, né, essa função aí elevada à potência menos 1. E na hora que o limite vai estar nessa situação, o denominador desse limite, dessa fração, é para zero. Então ela pode ir para mais ou menos infinito. Então vai cair numa indeterminação aí infinito no denominador. Né? Então, no caso aqui, escrevendo a expressão, ó, note que x elevado a r eu posso escrever como 1 sobre x elevado
menos R, que isso daqui também é igual a 1 sobre x elevado a R. Né? E eu vou trocar aqui no limite, ó, o limite pode ser escrito dessa forma. X elevado a R ln de x é igual o limite quando x vai para 0 à direita de ln de x dividido por 1 sobre x elevado a R. Né? Aí agora, nessa situação, eu vou ter uma determinação menos infinito no numerador e no denominador, se x vai para 0 pela direita, x elevado à potência R vai para o mais infinito aí. Então tem determinação aí infinito sobre infinito. Né? O sinal não importa no caso no teorema de L'Hopital. Então aqui eu posso aplicar, né? A regra de L'Hopital é derivar a função no numerador e a função no denominador. Vamos lá. Isso daqui vai ficar igual. Limite quando x tende a 0. Pela direita, a derivada de ln de x é 1 sobre x. E no denominador, é como? A derivada de 1 sobre x elevado a r é a mesma coisa que x elevado a menos r. Então, na hora de calcular a derivada, é melhor pensar calculando dessa forma aqui. Né? Então, derivando x elevado a menos r vai ficar igual menos r, x elevado menos r, menos 1. Né? Isso daqui, eu posso olhar aqui, a pessoa vai olhar no numerador, o zero vai para o mais infinito, e no denominador também está indo aí para o mais infinito também. Aí a pessoa, eu vou aplicar a regra de L'Hopital mais uma vez? Não. Aqui, muitas vezes, dependendo da situação, você olha assim, tá aqui, mas eu não organizo e quer aplicar direto, achando que vai chegar uma hora, vai sumir uma função no numerador ou denominador. Quando você cai em situações dessa, que está aí de polinômio dividindo ou x, né, na fração numerador e denominador, você tem que ver o que dá para simplificar primeiro e ver como que fica a minha expressão. Se vê se dá para reorganizar para cair depois no limite que conheço, é a melhor estratégia inicial, para depois ver se dá para aplicar, se precisa aplicar a regra de L'Hopital novamente. Nesse caso aqui eu posso escrever como? Ó, x indo a 0 pela direita, 1 sobre x, né, eu posso trocar aqui, vai multiplicar o denominador. Então fica 1 sobre x vezes menos r, x elevado menos r menos 1. Né? Essa expressão aqui é escrita dessa forma. E essa multiplicação deixa a minha expressão da seguinte cara. 1 sobre menos r. O x vezes x elevado a menos r menos 1 vai somar mais 1 de potência. Então menos 1 some. Vai ficar x elevado a menos r. E sabemos aqui que o r é positivo. Né? Então menos r negativo, eu posso trocar essa expressão como limite quando x tende a 0 de x elevado a r dividido por menos r. O menos r é um número diferente de 0. Né? A potência elevada a r é positiva, então não vai ser uma fração. Então o x elevado a r não é indeterminação. E eu posso trocar o x por 0. Isso aqui é igual a 0 elevado a r por menos r, que é igual a 0. Aí eu posso concluir, né, portanto, que o limite, quando x tende a 0 pela direita de x elevado a r do ln de x, é igual a 0. Né? Então, se você olhar nesse caso aqui, né, não dá para aplicar diretamente a regra de L'Hopital, mas eu tenho que reorganizar a minha expressão, né, de tal forma que ela vai cair numa determinação infinito por infinito, mas também se quisesse tentar colocar na fração aí, 1 sobre x elevado a r dividido por 1 sobre ln de x, daria também, só que você ia ter mais trabalho na hora de calcular a derivada. Né? Então a escolha, né, de fazer pode ser feita com cuidado, né, para ver qual derivada que é mais fácil de calcular e não também chegar a algum embaralhamento aí na expressão algébrica e a pessoa acabar confundindo o procedimento nas contas. Não vai dar? Não, beleza. O próximo exemplo, né, ele ajuda em determinações do tipo, né, vou colocar aqui. Essa técnica aí ajuda em determinações do tipo 0 elevado a 0, né, infinito elevado a 0 ou 1 elevado a infinito. E essa técnica é aplicar o logaritmo natural na expressão do limite. Né? Como que é feito isso? Vou colocar já um exemplo.
No caso aqui eu vou calcular para vocês aí o limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda de cosseno de x elevado a cosseno de x. Tá. Se eu for olhar essa expressão, trocar aqui o cosseno de x por π sobre 2, né? Isso daqui vai virar uma indeterminação. Né? Cosseno de π sobre 2 é zero, né? E elevado à potência a zero. E como que eu vou sair, né, de uma indeterminação zero elevado a zero para aparecer, né, uma determinação, ou pode ser zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Né? Então, como que eu faço isso? Através, usando aí o logaritmo natural. O método que eu gosto de usar aqui é bom escrever dessa forma para não acabar gerando confusão. Né? Primeiro vamos fazer o seguinte, ó. Vou denotar minha função cosseno elevado a cosseno de x como função f. Tá? Cosseno de x elevado a cosseno de x. Se eu aplico o logaritmo natural nessa expressão, ela pode ser escrita como? Ó, logaritmo natural de f de x. Né? Colocar cosseno de x elevado a cosseno de x. Isso daqui você pode escrever igual cosseno de x vezes ln do cosseno de x. Por quê, professor? Tem que lembrar, né, que ln de alguma coisa elevado a alguma potência, né, essa potência ela sai para fora multiplicando. E é isso daqui que vai me ajudar a simplificar a expressão, né, que vai cair numa determinação, uma técnica aí, no caso aqui vai ser uma indeterminação inicialmente de 0 para menos infinito ou mais infinito, tanto faz, e usa a técnica do exemplo anterior para continuar. Né? Então, e por que também eu posso aplicar ln na expressão do limite? Primeiro, a ln é uma função contínua e no caso aqui, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, né, essa função aí do cosseno sempre vai ser positivo. Então, não vou ter problema na hora de aplicar o ln também. Então, vai estar sendo bem definida as contas. Muitas vezes tem que tomar cuidado com esses detalhes na hora que vai fazer o cálculo do meu limite. Então, tá, como que é feito diretamente isso? Ó, eu tenho aqui, vou escrever, né, como foi feito aí, o limite, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda de f de x, é igual o limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda de cosseno x elevado a cosseno de x. Se eu aplico ln em ambos os lados, né, eu vou ter aqui, ó, limite da esquerda de f de x igual ln do limite cosseno de x elevado a cosseno de x. Função logaritmo natural é contínua, então o limite, a função pode entrar para dentro do limite, né, ou o limite sair para fora da função, né, entre aspas. Então esse daqui eu posso escrever como limite. No caso aqui, a primeira eu vou manter, né, o ln aí não vou entrar não, mas aqui a outra eu vou entrar, para não ficar carregando. Então eu tenho que o limite, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, de ln de cosseno de x elevado a cosseno de x. Né? Agora eu vou usar aquela propriedade que eu falei para vocês aqui. Né? O expoente você manda para fora do logaritmo natural multiplicando. Aí você tem que isso daqui é igual ao limite, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, de cosseno de x vezes o ln de cosseno de x. Aí nesse caso aqui, né, eu vou ter uma determinação 0, né, por menos infinito. Aí o que eu vou usar? A técnica do exemplo anterior. Eu vou pegar aí, no caso, o cosseno, vou escrever como 1 sobre cosseno no denominador. Aqui, vai, o negócio está salvando, hoje está travando um pouco. Então eu posso escrever esse limite com essa cara aqui, usando a técnica do exemplo anterior. Então, isso daqui é ln de cosseno de x dividido por 1 sobre cosseno de x. Agora, aplicando L'Hopital, nesse caso aqui, posso aplicar porque as funções são diferenciáveis aí nesse intervalo, né? 1 sobre cosseno de x, está bem definida. Se você quisesse trocar
né, o 1 sobre cosseno de x por secante x, não teria problema. Mas só que eu aconselho muitas vezes nesse caso aqui, né, por que que eu falo que não é bom trocar? Na hora que você vai calcular, dependendo da cara que vai ficar a minha expressão, eu consigo simplificar e cair numa expressão mais simples. Porque muitas vezes assim o aluno vai fazer, não, eu vou trocar aqui por secante, aí calcula a derivada de secante, expressão tangente, aí depois ela esquece que tem que voltar a devolver para seno, cosseno e conseguir simplificar, depois entra no desespero que está a expressão carregada de notação e não consegue resolver. Então muitas vezes você vai fazer calcular esse limite em algumas expressões desse tipo, é sempre bom deixar assim, entre seno, cosseno, ln, e tentar com as funções mais básicas, né, para conseguir depois, dependendo da situação, né, conseguir simplificar. É o que vai acontecer. Mas primeiro vamos calcular a derivada de cada uma, né, para ver qual é a cara de cada uma derivada do ln de cosseno de x e do 1 sobre cosseno de x. Tá? Vamos calcular primeiro aqui. A derivada do ln de cosseno de x, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Né? Derivada de ln é 1 sobre o que está dentro da ln. Então é 1 sobre cosseno de x. Vezes a derivada de dentro. Né? A derivada do cosseno de x. Derivada do cosseno de x é menos seno. Então, essa expressão vai ficar menos seno de x dividido por cosseno de x. Vou parar aqui. Né? Não vou trocar por tangente, não. O derivada aí do 1 sobre cosseno de x. Derivada do 1 sobre cosseno de x, vou usar aí a regra da fração. Né? Derivada da primeira, né, do numerador vezes o denominador, menos a derivada do denominador vezes o numerador dividido pelo denominador ao quadrado. Isso daqui vai ficar igual. Derivada de 1 é 0, então derivada do cosseno de x é menos seno de x, aí o menos com menos vai ficar mais seno de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Então, esse limite aqui, né, você pode escrever como? Limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda de menos seno de x dividido por cosseno de x, né? Tudo isso aqui dividido por seno de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Aí fração dividido por fração, você pode trocar pela multiplicação, onde invertendo a fração do denominador. Limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda de menos seno de x dividido por cosseno de x vezes cosseno ao quadrado de x dividido por seno de x. E aqui nesse caso fica mais fácil de simplificar. Seno você divide com seno e o cosseno do denominador você diminui uma potência do cosseno do numerador. E esse limite é igual, né, x indo para π sobre 2 à esquerda de cosseno de x. E o limite do cosseno a gente sabe calcular. Né? No caso aqui é cosseno de π sobre 2, que aqui no caso vai ser 0. Mas a pessoa para aqui, mas calculei o limite aqui, então o limite que eu pedi lá no exemplo é 0. Não. O que acabamos de calcular é o quê? É o ln do limite quando x tende a π sobre 2 à esquerda de f de x, que no caso o nosso f de x aqui é o cosseno de x elevado a cosseno de x, é igual a 0. Então o próximo passo a ser feito aqui é aplicar exponencial em ambos os lados da igualdade. A exponencial de ln é o que está dentro. Então se eu aplico exponencial no lado esquerdo, né, eu vou ter que a expressão só fica o limite. Cosseno de x elevado a cosseno de x igual ao exponencial de 0. E exponencial de 0 a gente sabe que é 1. Né? Então o limite de cosseno de x elevado a cosseno de x, quando x tende a π sobre 2 à esquerda, é igual a 1. Enfim, então esse próximo exemplo aqui, ele já vai buscar esse detalhe aí na hora de calcular algo que envolve módulo. Tá? Vou pegar aqui o limite, né? Vamos calcular aqui o limite quando x tende a 0, módulo de x elevado a x. Né? Aqui na indeterminação é 0 elevado a 0. Então vamos usar a mesma técnica do exemplo anterior.
né? Aquela ideia do logaritmo natural. Tá, então vou colocar aqui, ó, para ficar na forma que você pode escrever de uma maneira mais objetiva para avaliação, né, para ficar limpo também, até ficar fácil também para leitura do professor na hora que vai corrigir a prova. Você faz o seguinte, eu vou colocar aqui, eu sei que ln do limite quando x tende a zero, módulo x elevado a x, isso daqui é igual limite quando x tende a zero, né? Aí seu ln você coloca para dentro do limite por ser contínua, né? Módulo de x elevado a x, né? Aí aqui o x à potência pode tirar para fora multiplicando, limite quando x tende a zero de x vezes ln do módulo de x. Aqui, se você for olhar, x quando vai para zero, o módulo de x são valores positivos, né? Vai para zero, ln não vai ter problema, vai ir para o menos infinito, e o x indo para zero vai ser zero. Então, cai naquele caso do primeiro exemplo, do zero vezes menos infinito. Aí eu vou usar aquela técnica de pegar o x ali, como estava no caso do exemplo é x elevado a r, vou colocar como dividido por 1 sobre x, né? Então aqui eu escrevo limite quando x tende a zero, ln do módulo de x dividido por 1 sobre x. Aí aqui eu tenho a indeterminação, né, o caso menos infinito, sobre mais ou menos infinito. Aqui eu vou colocar por abuso de linguagem, né? Aqui eu consigo derivar, mas sabe que o limite quando x tende a zero pela direita ou esquerda, né? A esquerda vai para o menos infinito e a direita vai para o mais infinito. Então vamos considerar que infinito, né, o módulo dela vai ir para o mais infinito. Então cai nas condições do teorema de L'Hopital. Então aqui, mesmo não existindo, mas o módulo vai indo para o mais infinito, eu posso aplicar, mesmo sabendo que não existe, né, mas o módulo dele existe. Então aqui eu posso calcular a regra L'Hopital, um derivado numerador e denominador. Mas também eu tenho que tomar cuidado, né, que minha função no numerador é ln do módulo de x. Não é uma derivada assim tão fácil de calcular. Porque ó o erro que muita gente faz. Isso eu vi, tá? Vou até escrever. Não façam esse erro, tá? A pessoa calcula assim, ln módulo de x. Aí a pessoa escreve aqui. Vou tirar esse burro aqui embaixo. É 1 sobre módulo de x vezes a derivada módulo de x', aí coloca 1 sobre módulo de x, aí acho que aí derivada de x é 1, aí a pessoa coloca módulo de 1, aí fica 1 sobre módulo de x. Tá? Isso daqui é errado. Tá? Absurdo. Não é assim que calcula a derivada dessa função. Tá? Vou até deixar aqui para vocês não cometerem esse erro. Como que calcula, né? Maneira correta. Tá. Para calcular, né, a derivada aí do ln do módulo de x, eu tenho que tomar cuidado, né, com a função ln módulo de x, a definição dela. Eu tenho que fazer assim. Como que eu vou fazer? Primeiro, eu sei que ln do módulo de x é o quê? Ela vai ser ln de x se o x for maior do que zero, né? Então, módulo de x troca por x. E ln de menos x se x for menor do que zero. Aqui, né, então, a função ln módulo x é uma função por partes. Né? Então, eu tenho que calcular a derivada em cada região aí da definição da função por partes. Então, eu tenho duas derivadas a ser feitas ao mesmo tempo. Então tem que tomar cuidado por isso, na hora de calcular aquele limite depois. Então, para calcular a derivada disso daqui, então a derivada do ln do módulo de x, linha vai ser igual derivada do ln de x se x for maior do que zero, e a derivada do ln de menos x se x for menor do que zero. Aí agora eu continuo. Tá, derivada de ln de x, a gente sabe que é 1 sobre x.
Aqui na derivada de ln de menos x, eu tenho que usar a regra da cadeia. Né? Derivada do ln do que está dentro, que vai ficar 1 sobre menos x, vezes a derivada que está dentro, né? Que é a derivada de menos x, linha. Derivada de menos x é menos 1. Então vai ficar menos 1 dividido por menos x, que é igual a 1 sobre x, menor que zero. Aí você vê que para x maior que zero, x menor que zero, né? O ln, derivado do ln módulo de x, vai coincidir com 1 sobre x. Aí eu tenho que o ln do módulo de x, linha, é 1 sobre x. Né? Para x aí diferente de zero. Então não é 1 sobre x, né? Que nem feito de forma 1 sobre módulo de x, como foi feito na forma errada ali que eu mostrei para vocês. Que a pessoa vai afobada de fazer no automático sem olhar os detalhes e acaba fazendo conta errada, né? A pessoa acha, mas estou fazendo certo, usei a tabela, a derivada lá, mas aplicou de forma errada porque esqueceu que quando eu estou com alguma coisa trabalhando em módulo, né, a função que tem módulo na expressão, eu não olhei para caso positivo e negativo. Né? Esse é um erro comum dos alunos quando vê módulo e acaba esquecendo de fazer. Tá? Então, toma cuidado com isso daqui. Então sabemos que o módulo de... O módulo não. A derivada do ln do módulo de x é 1 sobre x. Né? Então, e a derivada de 1 sobre x, né, que é uma derivada aí que já calculamos já nas aulas anteriores, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Então, aquele limite lá, então eu tenho aqui que o limite de x tendendo a zero de ln do módulo de x, né, sobre 1 sobre x, eu posso trocar pelo limite das derivadas do numerador e denominador, que é igual ao limite quando x tende a zero. O numerador a gente viu que é 1 sobre x, dividido por menos 1 sobre x ao quadrado. Né? Tá, aí aqui a pessoa olha, tô olhando o numerador vai para o mais ou menos infinito lá e também no denominador mais ou menos infinito. Aí eu vou tentar aplicar a regra de L'Hopital novamente. Isso daí você vai dar burros na água. Né? Você olhar aqui, né, tem o fração sobre x, outra 1 menos sobre x ao quadrado. Você dá para organizar a primeira expressão e acaba simplificando. Aí provavelmente a indeterminação no denominador. Então, muitas vezes antes de você aplicar novamente a regra de L'Hopital, né, tem que tomar cuidado assim, dá para eu reorganizar a expressão e cair numa situação mais simples primeiro antes de aplicar? Se der, beleza. Se não, aí você aplica a L'Hopital de novo. Nesse caso aqui, se eu reorganizar a expressão, aí você vai cair num limite que você consegue calcular, que é mais simples. Ó, isso daqui eu posso escrever como 1 sobre x mantém, né, o numerador, e o denominador você passa multiplicando e invertendo. Então vai ficar menos x sobre 2 sobre 1, vai ter diferença. Então isso daqui eu consigo simplificar o numerador com o denominador, né, então vai ficar menos x. Né, o x aqui diminui uma potência. E limite de menos x, a gente sabe quando x vai para zero, é zero. Né? Aí a pessoa para assim e fala, nossa, fiz um monte de conta e acho que cabia aqui. Não, não acabou. Né? Lembra que usamos a técnica lá do ln. Então, concluímos o que? Concluímos que o ln do limite quando x tende a zero, que no caso do módulo de x elevado a x, é igual a zero. Aí para saber o limite eu tenho que aplicar exponencial em ambos os lados da igualdade. Isso daqui vai me dar que o limite quando x tende a zero, de módulo de x elevado a x é igual ao exponencial elevado a zero, que é igual a 1. Né? Aí finalizei a resposta do limite. Tá? O que acontece muitas vezes assim, a pessoa está afobada de fazer o exercício na atividade ou na avaliação, a pessoa para aqui. Aí eu falo, tá incompleto. Por quê? Esqueceu de fazer a conclusão. Tá? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Na hora de for responder na prova, então passa com cuidado, na hora de passar limpo, para tentarem buscar a maior nota possível.